Oi pessoal, tudo bem? É um prazer tê-los aqui no Musculação. Pessoal, nessas 2 últimas semanas a gente estava falando um pouquinho sobre mecanismos autonômicos que ajudam a regular a pressão arterial. Vocês sabem que aqui no canal a gente fala bastante a respeito de hipertensão arterial, pois a gente sabe, a gente acredita que a hipertensão arterial, infelizmente, é uma doença crônica que ainda vai afetar muitas pessoas e tem afetado pessoas cada vez mais jovens, tá? Então é importante que a gente entenda os principais mecanismos aos quais essa pressão pode estar alterando, pode estar aumentando, tá bom? Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os baroreceptores. O que seriam os baroreceptores? Os baroreceptores são receptores, como o próprio nome já diz, que eles ficam nas paredes das principais artérias, veias e até mesmo dentro do coração, tá? Como que eles são estimulados? Como que eles são excitados? Os baroreceptores, eles são excitados muitas vezes por conta de uma descarga simpática, ou seja, você tem uma ativação dentro do seu sistema que vai desregular o seu sistema. E qual seria essa descarga simpática? Quais seriam? São duas principais. Uma delas é o aumento abrupto da pressão arterial e a segunda delas é o aumento demasiado do volume do sangue. Então seriam essas duas principais situações que ativariam os receptores, os baroreceptores. Uma vez ativados os baroreceptores, essa sinalização vai ser mandada para o nosso tronco cerebral através de dois nervos, o glossofaríngeo e o nervo vago. Tá? Depois a gente vai estar falando um pouquinho mais a respeito do nervo, principalmente sobre o nervo vago. Quando essa sinalização chega no nosso cérebro, automaticamente existe uma descarga de inibição simpática que o sistema faz. O que ele faz? Ele vai, primariamente, gerar uma vasodilatação para queda da sua pressão e, ao mesmo tempo, uma ativação hormonal para que nós tenhamos uma queda da nossa frequência cardíaca. Então isso é automático. Uma vez que os baroreceptores são estimulados, que ele vai ter um aumento da pressão ou vai ter um aumento do volume do sangue, você vai ter uma resposta automática para que você gere uma vasodilatação e você gere uma queda da sua frequência cardíaca. Essas são as principais funções dos baroreceptores. Tá? Uma vez que você tem a falência desses receptores nas artérias e no próprio coração, você começa a ter comprometimento dessa sinalização. Isso é muito ruim. Por quê? Quando você tem esse comprometimento, o sistema não consegue mais controlar, não consegue mais regular essas duas principais situações, que seriam, no caso, o aumento da pressão e o aumento do volume. Nessa situação, o sistema começa a ter um efeito inverso. Ele começa a manter essa pressão muito alta. Você começa a manter o seu vaso fechado, contraído. Isso vai ter, a vasoconstrição vai gerar o aumento da pressão, a vasoconstrição vai gerar alterações na parede do vaso, a vasoconstrição gera cefaleia, gera agitação, tá? Então o paciente muitas vezes ele acaba comprometendo essa sinalização, comprometendo esse sistema de regulação. Então no nosso dia a dia, o que faz diminuir essa sinalização? O que faz alterar essa sinalização para o nosso sistema, para o baroreceptor? Muitas vezes, coisas do nosso cotidiano, coisas que são modificáveis e que nós já discutimos muito aqui dentro do canal. Ou seja, a nicotina, o tabagismo, a nicotina altera essa recepção desse sinal para o receptor na artéria, o álcool, as placas de gordura, através de alimentações ricas em gordura, que vão aumentar as placas de ateroma dentro do vaso, e o sedentarismo, a falta da atividade física. A falta da atividade física, a gente sabe que a musculatura, que o vaso, existe uma musculatura lisa que trabalha dentro desse vaso, que aumenta, que dilata, que relaxa esse vaso muitas vezes, que contrai esse vaso. Essa musculatura lisa, muitas vezes, ela é ativada dentro da atividade física. Então, muitas vezes, a gente perde essa contratibilidade por conta do nosso sedentarismo. Tá? Então, o que é importante a gente entender? Que existem formas medicamentosas para você corrigir essa alteração do baroreceptor, mas existem formas não medicamentosas, que são todas essas que a gente já conhece e já sabe que a gente pode controlar dentro da pressão. Pensando em tudo isso, gente,
Quando eu comentei com vocês a respeito dos dois nervos que nós temos que mandam essa sinalização para o nosso cérebro, o glossofaríngeo e o nervo vago, eu queria estar falando um pouquinho mais sobre o nervo vago. O nervo vago, acho que muitos de vocês já ouviram dizer, falando sobre a síncope vasovagal. Então, pessoal, a síncope vasovagal é a principal desordem que afeta a inibição dos barorreceptores, tá? Ela é a mais conhecida, a gente já conhece muitas pessoas que têm, já ouviu falar sobre essa síncope, e ela, pensando nessa resposta vagal, pensando nessa sinalização vagal, ela acontece por duas situações. A primeira delas é pela inibição simpática, ou seja, ele inibe as respostas simpáticas de pressão e de volume para o cérebro e ativa as respostas parasimpáticas, ou seja, de queda de pressão e queda de frequência. Então, esses receptores desregulados em relação à sua ativação e à sua inibição, muitas vezes, para quem tem a síncope, para quem tem a disfunção vagal, vai gerar queda de pressão, vai gerar queda de frequência cardíaca e, nessas duas situações, o que é pior, queda da perfusão cerebral. Nessa situação, a pessoa tem um mal súbito e gera o desmaio, tá? Poxa, Uri, então é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, assim. Então, se você conhece alguém que tem desmaios frequentes, que tem sensação de vertigem, de fraqueza geral do corpo, por conta de pressão, é importante investigar, tá? Hoje existem alguns exames que a gente consegue estar investigando essa síncope. E o principal deles é o tilt test, tá? Então, por que eu falo tudo isso para vocês? Porque é importante a gente, se você já conhece alguém, se você já teve esse sintoma, se você conhece alguém que teve esse sintoma, peça que marque uma consulta com o clínico médico, mas principalmente com o cardiologista do seu conhecimento, que você tenha segurança em tratar com ele. Tá? É importante a gente tentar buscar esse diagnóstico, entender esse diagnóstico, porque ele tem tratamento. Tá bom? Então eu espero que tenha sido esclarecedora esse vídeo a respeito dos barorreceptores. Tá ok? Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.